Gemima Cabeleireira, cortes, penteados, hidratação, escovas progressiva e definitiva, tintura, maquiagem, manicure e pedicure. Tudo isso com produtos da melhor qualidade. Agende seu horário, 3031-9295. Olá, estamos iniciando mais um programa Ciranda Literária. Hoje conosco o professor Antônio Alves, que veio nos abrilhantar com textos poéticos para se pensar a sociedade. Detalhe, ainda vai ser lançado. Seja bem-vindo, Antônio. Muito obrigado, Railda. Muito obrigado pelo convite. Agradeço, uma imensa satisfação estar aqui com você e agradeço a todas as pessoas que estão aí acompanhando o teu programa. Como todos os nossos entrevistados têm uma história particular comigo, o nosso foi muito bonito, porque nós nos conhecemos, claro, no Facebook, que é uma ferramenta maravilhosa, e você tinha questionado o que mesmo para mim? Na verdade eu estava, acho que, num momento de conflito, né? Eu trazia num primeiro momento, algumas inquietações, né? E você acabou me ajudando bastante com algumas delas, né? Acho que isso foi importante. Acho que, como você falou, o Facebook é uma ferramenta extremamente bacana, né? Isso. E quero recomendar para vocês o poeta Rilke com Cartas a um Jovem Poeta, que muito me ajudou. Isso. E acredito que tenha feito diferença também. Demais. Na verdade, eu vi primeiro um vídeo, né? Eu tinha visto um vídeo produzido, né? Onde você falava um pouco do seu trabalho, onde você falava um pouco da tua vivência, um pouco das angústias daquilo que você superou. E aí fui atrás, né? E fui atrás de saber, porque eu falei, olha, isso que você diz nesse vídeo aí, eu tô sentindo também, você já passou, como é que lida com isso, né? Foi quando você me recomendou o livro do Rilke e Cartas a um Jovem Poeta, que eu posso dizer assim que fez por mim o que nenhuma sessão de terapia, nem nenhum psicólogo faria na vida, né? Ele realmente me tirou um peso de esclarecer o que é talvez ser poeta, o que é escrever, o que é não definir um padrão específico, mas trazer um pouquinho daquilo que cada um tem dentro de si que é importante, né? Então isso me ajudou demais, né? Esse primeiro contato foi extremamente importante. Fico muito feliz porque, como eu digo, é libertador, né? A escrita é libertadora. Demais, demais. Então você diz assim, textos poéticos para se pensar a sociedade. Quando eu li esse título, eu quis fazer a pergunta para você na contrapartida, tipo, a sociedade pensa seus textos? Os meus especificamente ou os textos que são produzidos? Os teus, olha, hoje já. Para te responder isso, na verdade, eu tenho que te falar um pouquinho do trabalho que eu venho fazendo para tentar te colocar isso daqui. Esse livro ele é construído com textos que não são todos recentes, né? Na verdade, a maior parte deles são textos que eu construí já tem um tempo. E já tem um tempo que eu venho recitando e declamando textos, né? Primeiro dos grandes autores que eu tenho com meus autores especificamente, que me influenciaram, são poucos, mas eu acredito que eles me dão uma grande base. E passei, junto com o meu trabalho dentro das escolas, enquanto educador, seja com alunos, com crianças, com adolescentes, com formação de professores, a levar esses textos, né? A pegar esses textos para se pensar a sociedade e a mexer com as pessoas com ele. Na verdade, a ideia de publicar, a coragem de publicar, só veio depois que eu percebi que as pessoas com as quais eu estava tendo contato, elas estavam realmente pensando sobre esses textos, né? E me falavam, às vezes eu ia dar uma palestra e recitava, por exemplo, na escola, que é um dos que os professores mais gostam, e eu recebia mensagem depois, professor, me manda por escrito esse texto, eu quero abrir a minha aula com ele no dia seguinte. Então, de maneira muito humilde, eu acredito que nos lugares por onde eu venho passando, eu venho tentando fazer com que as pessoas pensem, com que a sociedade pense nos meus textos, né? De maneira geral é isso. Tomara que você tenha êxito e perseverança. Eu gostei muito do que você escreveu na página 35, esses olhares. Você poderia ler para nós? Posso, com licença. Aliás, vou cobrar declamação na próxima. Pode cobrar. Esse é um texto muito especial, esse texto deve ter uns 3 anos, Esses olhares. Uma incrível personagem estava a segurar um abridor de mentes e em sua frente pouco mais de 20 olhares. Não resisti, parei por um instante. Não prestei muita atenção na história.
mas me fascinei pelos olhares, impossível de descrevê-los. E naquele pequeno instante compreendi um pouco do que motiva um professor. Esses olhares, é por esses olhares, são esses olhares carregados de curiosidades que os motivam todos os dias. É pelo futuro que aqueles olhares podem construir. É o olhar da possibilidade. Abridor de mentes. Abridor de mentes. Olhares. Isso. Na verdade, para mim, o abridor de mentes, eu acho que eu acabo, não nesse livro, mas em outros materiais, em outras escritas, eu já venho utilizando o termo de abridor de mentes para o livro mesmo, né? Para mim, o livro ele é um abridor de mentes, né? Toda obra, ela tem o potencial de trazer a ampliação da mente da pessoa poder ler o mundo de outra forma. Então, o termo abridor de mentes ali, ele se refere literalmente a um livro. Os olhares, na verdade, esse texto ele relata uma situação que eu realmente vivi. Foi em uma Flim, onde eu encontrei a feira literária, né, de Maringá, onde eu encontrei, havia uma personagem, uma pessoa fantasiada contando uma história, encenando uma história, e tinha uma sala de aula de uma escola municipal olhando, assistindo a contação de história. E era uma pessoa só, vestida, fantasiada, com alguns elementos, contando a história. E por mais que a personagem fosse extremamente encantante, o que me fascinou foi quando eu olhei para as crianças que estavam olhando para aquela personagem, que estavam ali fascinadas com aquela pessoa que estava segurando aquele livro e contando aquela história. Era um olhar fixo, era um olhar profundo, era um olhar de quem estava realmente conhecendo um outro mundo. Então, esses olhares representam realmente o futuro, representam as nossas crianças que muitas vezes estão ali todos os dias e que se encantam, né? E que, se muitas vezes aplicado de maneira correta, essa literatura apresentada de uma maneira encantante, ela tem o poder de fazer com que as crianças fiquem da maneira como eu as vi quando quis escrever esses olhares. E eu sou do seguinte modelo: eu vejo, eu tenho que parar o que eu estou fazendo, eu tenho que escrever. Se me deu, eu preciso escrever. Então eu vi aquilo ali, eu cheguei em casa, eu vi aquela cena, aquela contação de histórias, eu vi aqueles olhares encantados, eu tive que chegar e escrever, e isso veio parar no material também. Foi um dos que eu selecionei. Esses textos que você selecionou, de certa forma, eles desestabilizam, vão para o romântico, sim, vão para a crônica, exato, vão para N possibilidades. Isso. E como que você os classificou? Por exemplo, esse é o primeiro, esse vai ser o último. Como é que foi essa evolução sua? Na verdade, eu preciso ser sincero, né? Eu não pensei ter a organização texto a texto. Gênero, vamos mudar, aliás, ao contrário, eu não pensei gênero a gênero. Primeiro porque até a prefacista do material, que é uma grande amiga, a professora Gabriela Fonseca Tofanello, ela me acompanhou nesse processo. Eu falei, como é que eu classifico os textos, né? Então aqui tá difícil de você olhar e dizer, não, aqui tem só crônica. Não, aqui não tem só crônica, aqui não tem só conto, aqui não tem só poema, mas todos eles, como ela traz mesmo no prefácio, têm uma intenção poética. Todos eles têm uma intenção poética. Então eu não consigo classificar o gênero de cada um. Mas a organização, eu fiz realmente, por exemplo, o Ela Viu a Uva, que é o primeiro texto, eu quis que ele fosse o primeiro texto, porque foi o texto que mais me deu repercussão, por exemplo, dentro das escolas, com os professores, com a realidade política. Ele fala sobre política, ele fala sobre aluno, ele fala sobre indisciplina, ele fala sobre escola, né? E eu penso a sociedade por meio da educação de maneira geral. Os próximos, aí eu tentei organizar de maneira que eu tivesse um texto mais curto, um texto mais longo, um texto mais curto, um texto mais longo, mas não por temáticas especificamente. E o último texto eu também pensei, eu falei, esse tem que ser o último texto. Que, aliás, fechou com chave de ouro, né? Para mim... Poetas não morrem. Poetas não morrem. Esse, para mim, precisava ser o último. Eu queria que ele... Foi o último que eu produzi antes de publicar o livro. Eu produzo sempre, mas antes de publicar o livro, acho que foi o último que eu produzi. Eu falei, não, ele vai fechar. Ele vai fechar o material. Eu digo sempre que, quando as pessoas me procuram para tirar alguma dúvida, como você Sim. fez... E aquela ansiedade do produto final, eu digo, não se preocupe, o livro tem vida própria. Isso. Não sei porquê. Que é o que eu estou aprendendo também, né? Deixa rolar, faz o último capítulo primeiro, faça o personagem principal morrer no começo, sabe? Depois você vai articulando. Sim. Eu acho que eu passei por tudo isso.
O problema é que nós queremos participar de um cânone literário hoje, que nós queremos ser reconhecidos hoje. Sim. Vamos aguardar o tempo. Isso. E na verdade, e você me ajudou muito, tanto com aquele vídeo, quanto com algumas das nossas conversas, que eu fiquei perturbando a Railda ali pelo WhatsApp depois, e com a indicação do livro do Hilke, porque ele diz assim, como que se mede a qualidade de uma obra, né? Quem disse se a obra é boa ou não? Sim. Eu, quando fui te entregar o meu livro, fiquei morrendo de vergonha. Falei, gente, vou entregar, né, para uma pessoa como a Railda, que vai ler o meu livro, que medo que eu tinha. E o Hilke, ele fala, o produto final é bom, a sua obra é boa, a sua obra de arte é boa, quando ela tem um princípio, quando o valor real dela está dentro daquilo que você produziu. Então, se você tivesse que deixar de escrever, que é uma pergunta que a própria Clarice Lispector já respondeu. Fantástico. Se você tivesse que deixar de escrever, se você não pudesse mais escrever, você sobreviveria? Né? Se a resposta para essa pergunta for não, eu não sobreviveria, então aquilo que você produz faz sentido e tem algum valor para você. A sociedade depois vai lidar com isso com o tempo, né? Acho que isso é importante. E hoje eu te ensinei outra da Clarice. É verdade. Ele chegou esbaforido, eu me perdi para encontrar o local. Eu disse, perder-se também é caminho. Eu estava a caminho, estava no caminho certo, né? Então tudo assim mesmo, venha o que vier. Tem você professor no livro, tem você, eu via, quer ver, deixa me mostrar onde você cita ensino. Eu vi muito cenário da Sociedade dos Poetas Mortos ali. Isso também. Você sentiu ou não, ou só eu? Na verdade, assim, é uma obra que eu me inspiro bastante, é um contexto que eu gosto muito, né, de trabalhar, e esse texto, Ensino, ele fala justamente sobre um ensino que hoje é mais... principalmente o Brasil, ele busca cada vez mais um ensino sistematizado e está deixando cada vez mais de lado o ensino encantado, encantante, né? Então sim, acho que isso que você viu faz parte, sim, inclusive fez parte da composição. O sentimento da composição fez parte, sim. O gostoso para mim, como leitora, é justamente perceber nas entrelinhas o que o escritor leu para chegar àquele denominador. Sim. E eu gosto muito quando eu acerto. Não, perfeito. Eu falo, nossa, aqui eu vi, estou vendo a cena. Exato. Então, se a gente for pegar o filme, né? Vi a cena. Isso, é aquela... Isso, então, exato. Então, fico feliz porque consegui transmitir. Que bom. Já estou feliz agora por conta disso, porque aquela cena me mexe muito comigo e me ajudou, na verdade, não só nesse texto, mas de maneira geral, a mensagem que aquela obra passa... Ela me encantou muito, faz muito tempo ela vem me encantando e mexendo comigo. Você fala uma palavra que eu amo, que é o encantamento. Sim. Nós dois estamos num grande projeto no Sarandi. Sim. E literário, como vocês viram a semana passada, que eu tive a honra de entrevistar o nosso secretário da Cultura, professor Cláudio. Sim. Então, nós estamos precisando de voluntários para esse levante cultural e o Antônio se dispôs a isso. E quando me perguntam qual é o meu trabalho hoje, há 30 anos eu trabalho com inglês, atualmente trabalho com VIP, tradução, etc. Sim. Eu digo que meu trabalho hoje é encantar. Ainda não existe essa profissão. Exato. Mas eu gostaria de pedir para que colocassem na carteira que eu sou encantadora. Encantadora. E lindo, não é? Porque nós recebemos alguns títulos de amigos. Sim. E um amigo essa semana me chamou de semeadora de sonhos. Olha que coisa mais linda. Acho que é bem próprio. Que coisa mais linda. É bem próprio. Então, estou eu aqui como prova disso. Não é? Esse encantamento, não há dinheiro que pague. Não há. Posso dar um exemplo, Railda? Posso citar uma situação? Eu tenho insistido, inclusive nas minhas palestras com os professores, que a gente não precisa só alfabetizar e letrar. A gente precisa começar a pensar alfabetização, letramento e o encantamento. Nós tivemos a pesquisa de 2015, Retratos da Leitura, que mostrou que 72% da população se declara não leitora.
72% de um povo se declara não leitor. É muita gente, né? E um povo que não lê, não interpreta textos, a vida, a sociedade, a política. Então é nesse sentido que eu tenho tentado levar esse encantamento, assim como você, e aprendendo muito com o seu trabalho também, para mostrar para os professores em sala de aula que alfabetizar, todo mundo alfabetiza. Ensinar um conteúdo, a maioria ensina, está aí estatisticamente comprovado. Mas fazer um aluno se apaixonar por uma obra, se apaixonar pela leitura, querer sair de uma aula querendo aquela obra, com sede daquilo, poucos de nós estamos conseguindo. E não é uma crítica, é uma constatação, né? Os dados estão aí. Então, para mim, daqui para frente, o Brasil tem que pensar em alfabetização, letramento e encantamento. De repente, até o encantamento por meio das mães, que são as primeiras professoras. Exato. As primeiras leitoras. E quanto ao fato estatístico que você comentou dos não leitores, eu venho argumentando o seguinte: primeiro, brasileiro não lê, ok, não vamos discutir, mas por que há tantas editoras? E por que há tantos novos escritores? E o segundo ponto tudo bem, a pessoa diz a mim, eu não gosto de ler. Eu digo, não é questão, você não encontrou a sua literatura. Isso, porque tentaram incutir em você que você tem que ler os clássicos. Isso. Que você tem que passar no vestibular. E não houve um encantamento. Isso, é muito bom você ter dito isso, até porque na pesquisa justamente considera-se uma classe de leitura. O que é a leitura, né? Lá eles vão delimitar o que é a leitura. Então, realmente, isso que você falou é muito importante. Então, se eu leio um gibi, eu não sou leitor, né? Alguns alunos meus que lembro que eram apaixonados pelo Diário de um Banana. Não é Machado de Assis, mas ele não é leitor porque leu um Diário de um Banana. Aí né? nós vamos confrontar com a teoria literária que vai dizer que não é literatura. Para mim, tudo que encanta é literatura. Isso, tanto que um pai chegou na biblioteca onde eu estou atuando, em Sarandi, no Paraná, e ele disse, eu só leio a Bíblia. Eu digo, por isso não. Tem um livro aqui da Turma da Mônica que é a Bíblia. E ele ficou sem atitude e teve que ler. Teve que ler, né? Teve que ler. Tá. Então, dar oportunidade para o aluno ler aquilo o que o encanta, cai na mão. Né? Porque do gibi ele vai ler um romance, ele vai chegar nos clássicos, mas por que essa pressa que ele chegue? Exato. Na obrigação, sem encantamento. E essa nossa luta, Antônio, é semelhante, tal quanto na educação, tanto quanto na cultura. Sim. Mas nós estamos encantados. Exato. Então não nos pesa. É verdade. Não é? É isso. Não nos pesa. E o seu preferido, Antônio, tem algum? Eu tenho alguns preferidos. Eu tenho Ela Viu a Uva, é um dos preferidos. Ela Viu a Uva e Na Escola eu diria que são os dois que mais mexem comigo. Eles foram produzidos num momento de extrema sensibilidade. E na escola eu diria que para mim é o que mais mexe comigo. Né? Então, se eu pedisse uma apresentação rápida sua, você diria, leia tal Na texto. Escola, isso. Se quiser conhecer um pouquinho, eu acho que Na Escola ele traz um pouco da minha visão de educação, de literatura, de produção até esse momento. Então tá, você vai postar no seu Face em homenagem aos nossos ouvintes, patrocinadores, leitores. E dê o seu endereço do Face para as pessoas. O meu Facebook, você me encontra como Antônio Alves, só Antônio Alves, você já me encontra lá na página do Facebook. Isso, então você vai postar para nós apreciarmos esse texto seu, combinado? Combinado. E se quiserem também acessar o meu, Railda Masson, logo vocês o encontram, para nós lermos isso. Isso. Eu vi você de jaleco, de professor... Eu vi você tocando violão, eu vi você escrevendo, atuando, palestrando. Quantos homens há em você? Você já definiu? Não, acho que não. Não, porque é fantástico, né? São poucos os homens que são tantos assim. Não. Geralmente as mulheres que são mais... Tem uma desenvoltura. Inclusive no meio onde eu atuo, a maior parte são mulheres, né? Em todos os meios onde eu estou são mulheres, mas não... Na verdade, eu não fico contando. As habilidades eu desenvolvo justamente para tentar encantar. É isso que eu busco fazer, né? Mas não fico contando o que eu faço, o que eu fiz, ou que... Não que seja errado contar, né? Mas eu ainda não parei para pensar sobre isso. Um conselho para as pessoas que ainda não escreveram
o que você diria a eles agora? Bom, primeiro, escrevam, né? Mais acima de qualquer outra coisa, escrevam. E em segundo, escrevam sem pensar em qualquer outra coisa, simplesmente escrevam. Tem para dar essa dica, eu vou citar uma fala da própria Clarice Lispector. Quando eu li o livro dela, A Paixão Segundo GH, no início do livro, a gente sabe que a personagem vai lamber uma barata, né? A gente fica sabendo. Vai dar lá uma... E eu passei... É um livro... Eu achei complexo, é um livro difícil de ser lido, né? Eu passei o livro inteiro lendo e não vi que quando chegou aquela hora eu falei, já passou, eu não percebi, o personagem já lambeu aquela barata ali, eu não vi. Tão difícil que era que eu achei o livro, né? Mas uma obra que eu tive que ser uma obra, você tem que ler 2, 3 vezes. E tem uma entrevista dela, vou usar as palavras dela para poder dar essa resposta, e no YouTube tem vários vídeos dela, né? E a pessoa pergunta para ela, você escreve pensando em algum público, você escreve pensando em alguém? E ela diz, não, eu só escrevo. É isso que ela faz, né? Eu só escrevo. Então, se eu pudesse dar algum conselho para alguém, eu diria, apenas escreva, né? Escreva, é isso. E aí, complementando, perguntaram, por que você escreve? Ela respondeu com uma outra pergunta. Por que você bebe água? É sensacional, né? Sensacional. É isso. E acho que é mais ou menos aquilo que o Rilke traz na obra, né? No Cartas a um Jovem Poeta. Por quê? Por que você escreve? Por que você precisa? Então, é isso. É o que você é, né? Eu tô adorando essa minha fase. Que eu escrevo de tudo, não me importo com quem leia. Já me desvencilhei. Estou me amando. E muitos ainda não chegaram, mas você está no caminho. Eu estou no caminho ainda, porque ainda tenho, preciso ser sincero, né? Eu ainda estou me desvencilhando, né, de certas questões que a própria sociedade impõe sobre a gente. Eu venho de uma primeira publicação que é a mais acadêmica e que você tem que seguir um padrão, não tem toda a liberdade para você produzir, não que não haja prazer em produzir academicamente. E um dos meus medos de te mostrar o meu livro foi esse, nossa, eu não obedeci a um padrãozinho, eu escrevi. Mas você entende? Não sabia que eu não tenho padrão? Mas a meu medo, né, uma pessoa que já tem uma produção, que já tem uma experiência. Eu acho que assim, de repente, como eu, aprende-se tudo e aí depois esquece tudo. E aí usa o que você bem, a seu bel prazer. A literatura para te libertar mesmo. É verdade. Não para agradar a academia ou agradar a literatura, ou simplesmente para escrever. Exato. Porque na posteridade, a única coisa que eu almejo que estejam nos assistindo e aproveitando algo de bom. Sim. Desse nosso bate-papo. Basta para nós sermos felizes. É verdade. Vou te dar um presente excepcional. Mas antes, eu gostaria de perguntar, você tem mais alguma coisa a acrescentar? Bom, eu quero agradecer, primeiro quero agradecer o momento, né? Acho que é importante, principalmente para quem está começando no mundo literário, ter esse tipo de oportunidade. E acrescento, né, recomendando que as pessoas, mais uma vez, que escrevam, que leiam e que escrevam também. Escrever é libertador, né? E se for possível, eu gostaria de recitar um texto no finalzinho. Combinado. Se for possível, eu gostaria Mas você está esquecendo de uma coisa muito importante. Do quê? Convidá-los para o lançamento do seu livro. Vida. Olha, esse sou eu. Por isso que a gente está aqui para aprender, né? Olha só, bem. Isso, importantíssimo. Esse livro ele foi publicado agora em janeiro. Mas o lançamento dele vai acontecer agora no dia 23 de março, às 7 horas da noite, no auditório do Bloco I12, lá da Universidade Estadual de Maringá. O auditório do I12 é o auditório da Pedagogia, que fica ali do lado da Geografia. Então, dia 23 de março, 7 horas da noite, lá dentro da universidade, no auditório do Bloco I12, estão todos convidados para o lançamento desse livro. Vai ter contação de história, vai ter música ao vivo, vai ter bate-papo, vai ser bem gostoso. Estão todos convidados. Eu já li e recomendo. Antônio, leia o seu então aí antes de eu te presentear. Posso recitar aqui um texto? Por favor. Eu vou recitar o meu preferido, pode ser? Pode? O meu preferido é esse que eu citei para vocês, que eu vou postar lá na página depois. E ele está intitulado Na Escola, está lá na página 25 desse material. E eu costumo dizer que é o resumo do que eu aprendi sobre educação, sobre a escola até aqui, tá certo?
e ele está intitulado Na Escola. Na escola se estuda, mas também se brinca, pensa, fala e questiona. Na escola se discute, dialoga e se emociona. Na escola se estuda, mas também se conta histórias, a dos livros e a do dia a dia. E na escola tem professor, coordenador, diretor, zelador e às vezes até o tio e a tia. Na escola se estuda, mas também se aprende, se machuca, sente dor, carinho e decepção. Mas há sempre lugar para uma boa compreensão. Na escola se estuda e é lugar de disciplina, mas não qualquer disciplina. Falo daquela disciplina inspirada pelo respeito, pelo afeto, mas acima de tudo pelo exemplo e pela dedicação. E não se esqueçam, é impossível que na escola não se tenha emoção. E emoção é coisa verdadeira, faz professor chorar, faz aluno cantar. E deveria fazer essa sociedade toda lembrar que é nesse espaço que um futuro se há de criar. É isso. Com encantamento. Com encantamento, exato. Muito bem. Chegou o momento de eu presenteá-lo com o projeto cultural Ciranda Literária, para quem quiser conhecer, que são poesias, que é uma maneira de democratizar a literatura. Sim, o acesso, né? Importante. Isso. Cartas de Evita que Perón não leu, finalmente alguém vai ler. Esse eu estou ansiosíssimo para ler. Assisti a peça, isso, né? Assisti a peça que foi interpretada, né? E fiquei encantadíssimo já pela peça, né? Não sei se já foi comentado, eu já estou aqui. O Júnior Paiva namorou do livro e levou para o teatro Evita, que eu fiquei honradíssima. Sim, exato. E eu achei linda, foi uma peça interpretada no livro, eu tive o privilégio de assistir, foi realmente linda. Perón não leu, agora você vai ler. Eu vou ler, com toda certeza. Anita.g.com, que está aí. Muito obrigado. Na forma, fresquinho. Se vocês tiverem interesse tanto nos livros do Antônio quanto os meus, Facebook, WhatsApp, isso. Estamos juntos. Exato, é isso aí. Eu também não posso deixar de presentear o espaço, de presentear com a obra e me sinto muito honrado de poder entregar para vocês esse momento. Olha aí, pessoal. Antônio Alves, Textos Poéticos para se Pensar a Sociedade. Quem será que vai receber esse presente a próxima vez? Eu já sei. Olha só. Mas estaremos juntos novamente no próximo programa Ciranda Literária. Antônio, eu só tenho a dizer para você, obrigada por tudo, por esse professor maravilhoso que você é, por ter me encontrado. Eu que agradeço, eu que tenho que agradecer por isso. E obrigada por você existir em minha vida. Obrigado, eu agradeço. Fica com Deus. Muito obrigado, Railda. Até a próxima, pessoal. Até mais, obrigado. Gemima Cabeleireira, cortes, penteados, hidratação, escovas progressiva e definitiva, tintura, maquiagem, manicure e pedicure. Tudo isso com produtos da melhor qualidade. Agende seu horário, 3031-9295.